Boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem? Bom, gente, tô aqui com vocês agora para finalizar o dia. Hoje eu e o Caio passamos aqui o dia inteiro, ó. Ele tá em semana de prova, a gente ficou o dia inteiro estudando. E basicamente eu vou conversar com vocês hoje sobre prisão de ventre e por que tanta gente se sente constipada, por que tanta gente tem problema com isso no dia a dia e como que isso influencia na sua dieta, como que isso influencia na sua saúde, no seu humor, no seu bem-estar. Estima-se, eu vou dar um número mágico para vocês, estima-se que de cada 5 mulheres, 3 vão vir a experimentar depressão ao longo da vida. Estima-se que de cada 5 mulheres, 3 podem desenvolver constipação intestinal. Estima-se que de cada 5 mulheres, em média 3 vão poder desenvolver algum tipo de sintomas maiores relacionados a estresse e tristeza, conduzindo para a depressão. Qual a relação que tudo isso tem com constipação intestinal? Absurda, tá? Deixa eu só ver se está normal, porque eu não estou vendo vocês hoje. Para eu saber se está funcionando. Tá funcionando. Mas... a galera tá aí. Beleza. Então tá funcionando. Vamos lá. Tô vendo as mensagens aqui agora. Ótimo. Então, assim, quando a gente pensa sobre suplementação, sobre constipação, hoje eu vou estar conversando sobre isso com vocês. Então, para quem está aqui pela primeira vez no canal, já dá seu like, já compartilha. Todo mundo aí batendo no joinha, tá? Compartilhando e dando seu like. Boa noite, boa noite, boa noite. E muito bem-vindo ao canal. Quem está aqui pela primeira vez numa live, tamo junto. Vamos que vamos. Então... já deu seu joinha? Já compartilhou? Agora eu vou que vou. Fechado? Deixa eu só ajustar aqui. Vou botar pra cá que aí eu leio. Ótimo. Toma xenical, né? Aí faz cocô nas calças. Gente, vamos lá. Então, normalmente, muitas pessoas vão acabar tendo problema para fazer cocô. Mas o que é constipação? Vamos começar por aí? Pega papel e caneta agora para vocês prestarem atenção. Chama o tio, o periquito, o papagaio. Normalmente são mulheres que têm esse problema, não são tanto homens. Homens, por conta da testosterona, têm menos esse problema, então isso é uma coisa que a gente tem que estar muito ciente, tá? E isso faz parte da labilidade hormonal da mulher, por conta do estrogênio, da progesterona. Essa oscilação menstrual também gera isso e a gente vai vendo isso aí. Um outro fator que também está muito presente é o fator comportamental. Quantas vezes as meninas ouviram a mãe falar, ou a avó falar: menina, não vai usar essa privada aqui, só vai fazer em casa segura, porque na rua é tudo sujo. E esse lado comportamental, essa vontade, prender o cocô quando você está com vontade, isso vai gerando um reflexo de contração do ânus e dificuldade de relaxamento. E aí a mulher fica com esse anismo, vamos jogar dessa forma, tá? E ela não consegue relaxar e fazer o cocô em qualquer lugar. Isso é um grande problema. E isso foi plantado na sua vida por conta da sua educação. Então, quanto ao passado, você não pode fazer nada. Você só pode ressignificá-lo, entender que seus familiares fizeram o melhor possível por vocês, e você tentar entender isso de forma diferente. E quando der vontade, vai no banheiro e faz cocô onde quer que você esteja. Tudo bem? Se organiza para isso. Segundo ponto, vamos lá? Constipação, no final das contas, é quando a pessoa passa 3 dias sem fazer cocô. Nossa senhora, mas tem gente que dura 3 dias? Gente, tem gente que dura 15 dias. Tem gente que tem que ir para o hospital. E a gente vai estar conversando aqui hoje. Tá? Até em qual tipo de colega vocês têm que buscar para ir avaliar vocês e fazer uma boa conduta dentro desse quadro. É uma doença crônica que pode piorar caso a alimentação não consiga resolver. É interessante você buscar um profissional, porque não vale a pena você ficar sofrendo com isso o resto da vida. Quem sofre com constipação sabe que é uma coisa muito complicada e as consequências dela são complicadas também. Então vamos seguindo. Quais são as causas? Normalmente a gente tem
Síndrome do intestino irritável correlacionada com isso, por conta do estresse, por conta da depressão, da ansiedade que esse indivíduo normalmente tem, tá? E aí, mais uma vez, a gente vai para a labilidade humoral da mulher mediante o ciclo menstrual também. E isso acontece mais por conta de uma alimentação alterada, cheia de xenoestrógenos, de predominância estrogênica, e ela nem entende o que é isso. É aquela mulher que menstrua muito, que fica toda atrapalhada, que às vezes na menstruação oscila completamente o humor dela, tem dificuldade às vezes do controle de peso, exatamente pela predominância estrogênica. Isso muda tudo bem? Então vamos seguindo. Aí a gente vai para o clássico. É falta de fibra. E aí a gente vê pessoas que comem fibra e acabam tendo cada vez mais constipação. Porque se você come fibra e não bebe água, aquilo vai virar uma carcaça e vai endurecer mais ainda e você tá ferrada. Simples assim. Desculpa, não tem outra palavra. A gente tem dois aspectos. Mulheres não gostam de beber muito líquido porque não gostam de ir muito ao banheiro. Exatamente pela mesma reação que muitas têm problema de constipação por não quererem ir muito ao banheiro. Tá bom? Você quer ver? Pergunta simples. Que mulher aqui gosta de ir no banheiro na rua? Coloca eu aqui, por favor. Que mulher aqui gosta de ir ao banheiro na rua? Coloca eu. Se você perguntar para o homem, ele não vai estar nem aí. Deu vontade, eu faço, não tô nem aí. Se tiver com papel higiênico lá na beira da estrada, também vai. Acabou. Não tem mistério. Mulher é diferente. Acabou. É toda. Olha lá, eu não. Então, assim, a gente tem esse paradoxo da fibra, mas com essa condição que eu estou colocando. Tudo bem? Tem que ter uma associação correta com a quantidade de líquido que você ingere. No mínimo grave. Meio litro de manhã, meio litro no almoço, meio litro à tarde. Ideal, um de manhã, um no almoço e um à tarde. Acabou. Ideal é isso. E longe das refeições. Doutor, então eu só vou beber líquido, né? Porque 1 litro de manhã, 1 litro no almoço e 1 litro antes de dormir, eu só vou ir no banheiro, eu só vou ficar fazendo xixi. Nem comer mais eu vou, por isso que a água emagrece. Vou estar só bebendo água. Pois é. Então, segundo ponto. Vamos lá? Falei da dieta prova em fibra. Segundo ponto é o estresse. Estresse que está correlacionado com vários aspectos, como eu falei. Principalmente, vamos lá? Principalmente quando você tem uma inflamação crônica, doentes crônicos acabam tendo cada vez mais problema relacionado à constipação, tá? Por quê? Você acaba tendo uma inflamação crônica por conta da alimentação errada. O glúten é mestre em dar constipação intestinal porque ele inflama cronicamente o intestino, você queira ou não. Acabou. Glúten não é bom para ninguém. Segundo aspecto, as pessoas que têm infecção de repetição, normalmente, elas tiveram que tomar antibiótico. Quando toma antibiótico, entra num quadro de disbiose. Aí você tem o terceiro ponto, o desequilíbrio da flora intestinal. Quarto ponto, problema intestinal, problema hormonal e tireoidiano. Seguindo em frente, deficiência de magnésio. Gente, no Brasil todo mundo tem, tudo bem? Fiquem de olho comigo e acompanhem, porque isso é algo muito importante que muita gente tem dúvida e não sabe como resolver. E eu vou falar aqui para vocês vários aspectos. Então, já falei de hipotireoidismo, já falei de alterações hormonais, já falei de alimentação, já falei de estresse, já falei de sedentarismo. Não, vamos lá, sedentarismo. A ausência de atividade física também atrapalha a peristalse. E a peristalse é o quê? É a contração do intestino para ele movimentar o bolo fecal e você ter cocô. Para o cocô sair. Tudo bem? É assim, ele vai contraindo tanto assim quanto assim. Então ele contrai assim para levar o bolo para frente e assim para espremer o caninho e ir para frente também. Tudo bem? É desse jeito que funciona. Segundo aspecto, aí a gente vai seguindo. Hábito ruim de ir ao banheiro, eu já comentei. Jet lag, quando você está viajando e troca o ciclo da noite pelo dia, igual eu estava no Japão, é muito complicado porque muda todo o ciclo hormonal do seu corpo e isso atrapalha
a forma que o corpo entende o reloginho dele. Quer ver? Meu intestino é um relógio. Eu acordo de manhã, eu não tomo café. Na hora que eu acordo, você pode saber, 10 minutos, eu tô acordado, eu vou pro banheiro. É um reloginho, eu vou lá, descanso e ó, mandei o recado, fica lá, acabou, dei minha descarga, despeço e vou tocar minha vida. Não tem mistério nenhum. Ai, doutor, e o que que faz depois? Usa papel higiênico. Quando você suja alguma coisa, você usa papel ou você lava? Lava, minha filha. Você não esfrega um sujo com pano, com papel, para esborrar mais. Não, você dá uma lavadinha, se quiser já aproveita e toma o seu banho matinal e por aí vai. Fechou? Então, seguindo em frente. Vamos lá. Outras coisas que são importantes. Idade avançada. Os idosos têm mais constipação intestinal. Cada vez mais, tá? Anticoncepcional também altera hábito intestinal. Olha que curioso, não é? Por conta dos hormônios, tá? Simples assim. Então, gente, o que eu quero conversar com vocês é exatamente isso. Quem aqui já se viu em algum desses quadros quando tem constipação intestinal? Ah, doutor, mas você não falou tudo. E quando eu mudo minha alimentação e eu mudei para uma low carb, tirei as tranqueiras todas e meu intestino travou. Eu tirei o glúten, eu tirei tudo e meu intestino travou. E aí? Eu tô comendo mais salada e meu intestino travou. E aí? Eu que pergunto para você. Você que está aqui desde o início e prestou atenção, o que eu disse? Está ingerindo pouco líquido, provavelmente. Não está conseguindo ajustar ou errando. Não conseguiu ajustar a quantidade de fibra ou está errando a quantidade de proteína. Muitas pessoas erram achando que low carb é comer muita proteína. Low carb é reduzir carboidrato. Você pode suplementar das duas outras formas o macronutriente, aumentando proteína ou aumentando gordura. As pessoas não sabem lidar com isso. E se você estiver num processo de detox, pode saber, seu intestino pode travar. E o que vai acontecer? Você precisa de ingerir muito líquido. Eu vou falar para duas situações, emergências, tá? Emergência, você está com dor, com mal-estar. O ideal é você ir no pronto-socorro. Ah, não dá para ir no pronto-socorro. Tem coisas na farmácia que vende que chama Flit Enema. É um negocinho que tem uma solução que você joga no bumbum, você encaixa no ânus e aperta. Não pode usar direto. É assim que normalmente vão tirar quando você for num pronto-socorro, mas muitas vezes quando você está no interior, e tem muita gente aqui que fica longe, horas e horas de algum lugar, e isso pode ajudar, tá? No interior, quando não tem nada, gente, quantas vezes eu era da roça, a gente salvava cachorro que estava constipado com azeite no furico. Passava, saía lá o cocô, desobstruía e saía. Ou tinha que tirar no dedo para salvar o animal. Tem muita gente que às vezes chega a esse ponto até. E é muito complicado. Mas precisa disso? Não. O que pode ser feito de forma simples? Ai, doutor, eu só vou ao banheiro com laxante. Então isso é um problema pior ainda. Pior ainda. Vamos lá. Quanto mais você toma laxante e o seu corpo só funciona com ele, pior é o problema. Porque você habitua o seu corpo só a funcionar com fatores estressantes. Esses laxantes, inclusive naturais, eles funcionam de uma forma específica. Eles irritam a mucosa, fazem a mucosa secretar mais muco, e esse muco faz com que você acabe indo ao banheiro, tá? Então, uma outra solução que os velhos da roça usam é o que? Uma colher de óleo mineral. Ou 2 colheres de azeite, que a pessoa tomava pura, ou com suco, tá? Uma limonada com 2, 3 colheres de azeite, tomava e ia ao banheiro muito mais fácil. Mas não dá para fazer isso sempre. Isso são estratégias de emergência. Principalmente se você estiver longe de um pronto-socorro, porque o ideal é você buscar um médico. E sequencialmente, se você já está nesse patamar, é buscar um coloproctologista. Que é o quê? É um médico especialista em cuidar de doenças dessa região. Porque simplesmente você mudando a alimentação, corrigindo sua microbiota, ajustando o seu hábito, meditando, relaxando, fazendo atividade física, você acaba tendo cada vez mais resultado. Entendeu? É muito simples isso. Mas você precisa de colocar em ação. E não resolve da noite para o dia. Porque para uma microbiota intestinal se ajustar, leva de 3 meses a 2 anos. Doutor, mas como eu consumo? Eu vou ter que consumir probiótico? Vai, muitas vezes você vai ter que consumir probiótico.
E como você consome? Você pode consumir o kefir, você pode consumir o kombucha, você pode consumir um pool de lactobacilos que você compra na farmácia. Mas o importante é você ter bactérias corretas no dia a dia. E principalmente, gravem, quando a gente está falando de constipação intestinal, é principalmente tirar o que não presta. Tirou o que não presta, colocou o que presta, e isso inclui relaxamento, meditação, atividade física, correlacionar novamente essa coisa de parar de fazer cocô fora de casa. Mãe que fica brigando com criança quando ela faz cocô fora. Ela sujou a cueca na época que estava em transição. Isso vai criando, às vezes, uma trauma na criança ali e ela acaba que vai ficando cada vez com o intestino mais preso. Então, gente, tem que ter esse cuidado. E depois, busca sempre essa segunda opinião dos profissionais, tudo bem? A primeira opinião. Então, assim, para você fazer uma avaliação mesmo. E aí eu vou dizer o seguinte, tá? Prestem bastante atenção. Uma dica de ouro para quem tem constipação crônica: suplementação de magnésio. Eu já fiz vários vídeos de magnésio aqui. E magnésio, principalmente o de malato, é muito bom. Se você, a única contraindicação do magnésio vai ser a seguinte: o efeito colateral dele, você vai ter diarreia, tá bom? E aí, quando você começa a suplementar magnésio, essa suplementação de magnésio, na hora que tiver de ajustar a dose, ele vai fazer o seguinte: na hora que o intestino solta, você reduz um pouco sua dose. É isso, simplesmente. Então você tem constipação crônica, você precisa de ir suplementando magnésio. O ideal é sempre você ter um profissional te orientando, como eu estou falando aqui. Ah, doutor, não tem, mora no meio do mato. Minha filha, aí você vai fazer com o que pode, né? Comer bastante mato, já que você está no meio do mato, bastante salada, bastante folha, bastante tudo de bom. E beber bastante líquido, tudo bem? Então, segundo aspecto, suplementar o magnésio. Evitar o uso de chá de sene constantemente. Porque o chá de sene é daquele tipo de laxante secretor que vai fazer o seu muco ficar secretando. Tudo bem? E aí ele é irritativo. Vamos jogar dessa forma, não pode usar direto, tudo bem? Então vamos seguir. Seguindo em frente, você precisa beber muito líquido, você precisa de colocar bons alimentos, tirar o que não presta, fazer atividade física. Alimentos, fugir de alimentos calóricos vazios, como farináceos, farinha de trigo, farinha de arroz, esquece essas porcaria. Tudo bem? Vai comer comida de verdade. Evitar alimento frito, porque normalmente ele inflama mais o intestino e pode piorar. Evitar álcool, porque ele vai aumentar sua perda de líquido através do trato urinário. E aí ele desidrata mais o trato gastrointestinal. Tudo bem? Então, quem bebe muito, tem maior chance também de ter constipação. A não ser que tenha intolerância ao glúten, e aí quando toma cerveja tem diarreia, sabe disso, não sabe nem por quê. Então vamos seguindo. Ter cuidado também com a cafeína, tá? Então, eu quero falar uma coisa para vocês aqui para finalizar esse assunto. Falei já do exercício. E no final das contas, se você já fez tudo e nada resolveu, passou em 10 médicos e nada resolveu, você vai passar também no fisioterapeuta. Existe um tipo de treinamento que é chamado por biofeedback. O tratamento por biofeedback é uma maquininha que vai botar um probe anal e vai fazer o treinamento da musculatura para relaxar na hora que você está indo ao banheiro. Tanto do esfíncter quanto do pulbo retal. E o detalhe mais importante de todos, o banquinho do cocô. Comprem o banquinho do cocô. Se você tem constipação, compre o banquinho do cocô. O nosso corpo foi feito para fazer cocô de cócoras. Quando você está de cócoras, você relaxa o músculo pubo-retal. Se você não tiver de cócora, você vai ter que fazer milhões de exames, ele vai estrangular o reto, e o reto foi feito para ficar vazio. O reto, que é a parte final do intestino, não foi feito para ficar cheio de cocô, foi feito para ficar vazio. Tudo bem? E essa constipação pode aumentar com o quê? Com hemorroida, com fissuras, com processos dolorosos, que vai ter que acabar tendo intervenção. Então, o melhor é mudar o hábito, corrigir o dia a dia para evitar desconfortos. E se você tiver qualquer desconforto,
Busque um colega médico, busque um coloproctologista para ele poder te ajudar. Busque um gastro. Ah, não resolveu. Vai buscar um psiquiatra também. Vai buscar um professor de yoga que já vai ajudar muito. Por quê? É um tratamento multidisciplinar. Mas eu vou te dizer uma coisa. Não menospreze o poder da alimentação, porque é o primordial para a sua qualidade de vida. Corpo e mente são. Dificilmente você vai ter problema. Se você se alimenta bem e tem uma mente consciente, o resto é balela. Tudo bem? Vocês entenderam aqui o que eu estou colocando? Todo mundo deu seu like? Todo mundo compartilhou? Beijo no coração. Durmam com Deus. Que Deus abençoe cada um que está aqui. Que leve muita paz, muita saúde na vida de todos nós, todos os dias, com bastante sabedoria, discernimento, para a gente conseguir tomar as melhores decisões para a nossa vida e das pessoas que a gente ama. Que se a gente quer mudar o Brasil, se a gente quer um like assim, ó, um like brasileirão desse aqui, tem que ser com muito amor e carinho, tem que ser com muito carinho no coração para a gente conseguir mudar a nossa família primeiro, para depois um dia mudar o Brasil. Que Deus abençoe vocês. E ó, se você ainda não leu as cartas, hoje saiu a segunda carta que eu escrevi para Carol. Tem aqui no link da descrição, se não tiver aqui eu vou postar, vou fixar aqui nos comentários, você vai poder ver tanto a primeira quanto a segunda carta. Não fique de fora. Tudo isso que eu tô falando aqui, vocês repararam uma coisa? Vou só fazer uma pergunta para vocês. Vocês repararam que em todo esse processo que eu tô conversando aqui com vocês, em quantos aspectos tem uma indústria envolvida? Na sua alimentação, no seu estresse, na forma como você lida no dia a dia, nas toxinas que você põe para dentro, na porcaria que você compra para dentro da sua casa, que te vicia, que você nem sabe, na alteração hormonal, na alteração de humor, na alteração de todos os aspectos que a gente está colocando, tem o papel silencioso de uma indústria por trás. Existe uma indústria do bem, mas a grande maioria que existe hoje é a indústria da doença. E essas cartas são sobre isso. Quem me acompanha de perto sabe que eu já estou tendo retaliação e não tem exagero nenhum. E assim, gente, vocês vão poder ter acesso a tudo lá dentro. É gratuito. Beijo no coração. Tchau, gente.